E você aparecendo aqui. E vamos lá. Hoje a nossa live é o café que dá um up na mente. Que café que é esse? Nosso Café Marita 6.0. E o que é o Café Marita 6.0? É o café que foi criado para dar um up na nossa mente. Mas não somente isso. Tem muito mais, né? E a gente vai falando sobre isso aí no decorrer da live. Então esse é o nosso café, ó. Café Marita 6.0. E o que tem nesse café de tão especial que faz com que ele seja o café, né, que foi projetado, que foi formulado para dar um up na nossa mente? Ele é um blend de café gourmet, como não poderia deixar de ser, e este é o único café da nossa linha, por enquanto, que não tem erva mate, tá, gente? Então, neste café não tem erva mate. Esse café é um blend de café gourmet com mais 6 ativos. E que ativos são esses? Romã, guaraná, acerola, menta, cúrcuma e MCT do óleo de coco. Então, ele é um café com esses 6 ativos. O café gourmet, que é aquele grão selecionado, né, que passa por um rigoroso padrão de qualidade desde a produção, que naturalmente esse grão já nasce com menos cafeína do que o café comum, né? Então ele é um café totalmente diferenciado e também tem um padrão, ele tem um padrão na torrefação. Para quê? Para que ele permaneça com a maior parte dos nutrientes que são benéficos do grão de café. Porque a gente já sabe que quanto mais se cozinha, quanto mais se assa, quanto mais se torra, mais a gente perde nutrientes. Então, o café, para ele ser especial, para ele permanecer com benefícios do grão, ele também tem uma torra diferenciada. Por isso, ele é um café gourmet, tá? Isso é ser um grão gourmet. E aí, ele tem o quê? Mais 6 ativos aqui dentro, né? Que são esses que eu acabei de falar, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então vamos lá. Esse café, gente, ele foi desenvolvido realmente para dar um up na mente. Então, para quem que ele é? Ele é um café, no geral, para todas as pessoas. Que idade, Alessandra? Qualquer idade. Se o seu filho, sua filha já é acostumado a tomar café, qualquer idade. Esse aqui vai fazer muito bem. Então, ele não tem idade para começar a tomar. Ele não é um café que faz bloqueio de carboidrato ou de gordura, né? Que é bloqueio da absorção de macronutrientes. Ele não é um café voltado para emagrecimento. Ele é realmente um café voltado para a nossa mente, para a ansiedade, para a depressão, tá? Então, esse café, ele é muito específico. Ah, Alessandra, mas eu uso... Tá, tudo bem, talvez você use ele também e viu que aumentou mais ainda o seu processo de emagrecimento. Por quê? Porque ele age na ansiedade e muitas das vezes as pessoas comem por ansiedade. Então ele ajuda porque ele ajuda na ansiedade, na redução do cortisol, que é um hormônio do estresse, que se tiver alto também atrapalha emagrecer. Mas ele não é um café específico para emagrecimento. Tá bom? E ele é o café que auxilia as nossas funções cognitivas. Quando a gente fala de funções cognitivas, a gente fala de quê? Memória, atenção, concentração, percepção, linguagem, tá? Isso tudo são funções cognitivas. Ele aumenta a nossa capacidade de foco e de memorização. Aumenta a oxigenação cerebral. Ele reduz o cansaço mental. Quem hoje não sofre com cansaço mental? Todas as pessoas, né, gente? Muito complicado você hoje, muito raro você achar uma pessoa hoje que não reclama que está cansado, que está exausto. Porque o cansaço físico, a gente deita, a gente toma um banho, né? Deita, dorme e acorda descansado. Quando a gente está com cansaço mental, a gente nem sempre dorme bem e nem acorda bem, porque a gente está cansado mentalmente. Então esse café, ele age no cansaço mental. Ele é o café que aumenta a excitabilidade cerebral. O que existe isso, gente? O que é isso? Excitabilidade cerebral. A gente fala isso, a pessoa fala assim, ah, não, mas eu já sou muito ansioso, eu não posso tomar então. Não,
excitabilidade cerebral é a capacidade de criar, tá? Então, a gente fica com uma capacidade maior de criação, de memorização, a gente fica com uma capacidade cerebral aumentada, tá? É isso que é estabilidade cerebral. Ele atua no combate da ansiedade e da depressão. Então, vocês estão visualizando aí para quem ele é indicado? Então, né? Tá conseguindo entender para quem que ele é indicado, né? Ele protege o nosso cérebro dos radicais livres. A gente tem falado todos os dias aqui em praticamente todos os produtos sobre os radicais livres, né? Que, a grosso modo, explicando para que todo mundo entenda, radicais livres são tipo sujeirinhas, toxinas que vão acumulando nas nossas células devido a vários fatores, né? E se elas não forem eliminadas de alguma forma das nossas células, nós vamos adoecendo, as nossas células vão adoecendo, vão ficando doentes e, consequentemente, a gente também vai ficando inflamado, ficando doente, tá? Então, quando a gente fala de radicais livres, é a nível de organismo, não é só a nível de pele, porque muita gente, quando a gente fala de radicais livres, a pessoa pensa só em envelhecimento, só em pele, e não é só isso, tá? Isso é no nosso corpo todo, tá bom? E aí, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, vou abrir aqui, gente, porque é muita coisa, viu? Eu tenho a memória ótima, eu uso café 6.0, mas não dá para decorar tudo. Então, alguma coisa a gente precisa de ajuda aí na colinha, nem que seja para clarear e voltar, né? E aí, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês de cada ativo. Por que que ele tem cafeína? A cafeína representa... A cafeína aqui dentro do café é representada pelo guaraná. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, tá? A cafeína, ela não é maléfica, ela é benéfica para o nosso organismo, se ela for numa quantidade ideal para o nosso organismo. Tem pessoas que exageram, né? E ainda tem aquelas pessoas, como eu falei lá no treinamento ontem, quem estava comigo no treinamento hoje vai lembrar, é muito diferente quando a gente fala de cafeína vinda de um alimento e a gente fala de cafeína vindo de um suplemento, principalmente em forma de cápsula. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, uma xícara de café comum, não estou falando do Marita porque o Marita ainda tem menos, né? Mas vamos lá. Se você pega uma xícara de café comum, ela tem em média aí 45 miligramas de cafeína por xícara, tá? Uma média. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. O Marita tem menos. Por quê? Porque é um café gourmet, é um café especial. Não é descafeinado, tá, gente? Café descafeinado passa por processo químico. O Marita não é descafeinado, ele não passa por processo químico. Ele é um grão gourmet e, consequentemente, a natureza desse grão ter menos cafeína do que o café consome, tá? Essa é a definição exata. Por que que ele tem menos cafeína? É a natureza dele, não é descafeinado. Porque o café é 100% natural e ele não passa por processo químico, tá? Então, é muito diferente quando a gente toma café, quando a gente fala da cafeína de um alimento e a gente vai lá e fala da cafeína de uma cápsula, daquelas bombas, daquelas loucuras que as pessoas compram achando que aquilo vai queimar gordura ou sei lá o que. Só para vocês terem uma ideia, uma cápsula dessas chega a 500 miligramas de cafeína. A pessoa vai lá e toma 2, 3 ao dia. Então imagina, vamos arredondar, 50 miligramas de cafeína numa xícara de café comum, do café consumo. Se a pessoa toma uma cápsula de cafeína com 500 miligramas, é como se ela estivesse tomando de uma vez só 10 xícaras de café. Tá vendo aonde é o erro? O erro não é o ativo, o erro não é o alimento. O erro é as pessoas serem imediatistas e procurarem recursos que são bombas para o nosso organismo. Aí é que tá o erro. Tá? Aí que tá o erro. Não é o café que é o problema, não é o chamate que é o problema, não são outros alimentos que têm cafeína que é o problema. O problema são os recursos que as pessoas procuram achando que vai acelerar o processo delas sem muito sacrifício, tá? Então vamos lá. A cafeína aumenta o nosso poder de concentração, aumenta o nosso poder de raciocínio, aumenta o nosso estado de alerta.
Tanto que quando a gente já está começando a baixar o farol, a gente toma uma xicrinha de café e a gente já se sente mais vivo, mais alerta. Mas não é aquela excitação louca, né, de um remédio ou de seja lá qualquer outra coisa. A gente fica bem, né? Então a cafeína ela faz isso. E a cafeína é um potente antioxidante, gente. Ela reduz os processos inflamatórios, impedindo o comprometimento da nossa memória. Então vocês podem ver que tem vários medicamentos aí, principalmente para dor de cabeça, para enxaqueca, que tem uma quantidade de cafeína por dose. Por quê? Porque ela vai auxiliar no processo. Ela não é maléfica, desde que ela seja utilizada da forma correta. E a melhor forma correta sempre é pela nossa alimentação. Porque na alimentação, se a gente for comedido, a gente não comete excessos, tá? A curcumina, já fiz uma live só da curcumina aqui, então não vou florear muito, mas a curcumina é o ativo da cúrcuma, da raiz de cúrcuma, que é o açafrão que nós conhecemos. Só que lá no açafrão que a gente compra, nem sempre a gente compra ele puro. Ele às vezes já tem mistura. E mesmo se fosse puro, para a gente consumir ele para ter um determinado benefício, a gente teria que consumir muito. Por quê? Porque na raiz da cúrcuma tem aproximadamente 2% de curcumina, tá? E aqui dentro nós temos a curcumina. Então, visualizem o que eu estou falando de poder aí da curcumina. Aqui dentro nós já temos a curcumina. Nós não estamos consumindo o alimento para extrair 2% da curcumina. A gente tem já a curcumina aqui em 2 a 3 doses de café diariamente, tá? E o que a curcumina é? Ela é um potente antioxidante também, gente. E ela atravessa facilmente a nossa barreira hematoencefálica, lá no nosso cérebro, e protege as nossas células cerebrais dos danos dos radicais livres. E é um potente anti-inflamatório. Então, olha só, a gente tem tudo isso dentro do Café Marita 6.0. Ela também melhora a nossa memória, a nossa concentração, porque ela aumenta o fluxo sanguíneo no nosso cérebro, que é extremamente importante, porque é através do nosso fluxo sanguíneo, do nosso sangue, né, que os nossos órgãos são oxigenados e que eles recebem os nutrientes. Então é importante que o fluxo sanguíneo esteja fluindo corretamente aí em todas as partes do nosso corpo e também do nosso cérebro, né, que é quem comanda praticamente todas as funções do nosso organismo, tá? Ela também aumenta o nível de fator neurotrófico derivado do cérebro, tá? O que é isso? É uma proteína que estimula a criação de novas células cerebrais e ainda aumenta a biodisponibilidade do ômega 3. Isso mesmo, tá? Então isso tudo é fundamental para o nosso cérebro, olhos e coração. E ela vai desempenhar, assim, além de tudo isso, um papel fundamental na nossa memória e na nossa cognição. Isso tudo eu ainda estou falando da curcumina, que nós vamos ter em 2 a 3 doses do nosso café, que já é a curcumina aqui, o extrato de curcumina, e não lá a cúrcuma, que eu só tenho 2% na raiz. Pode consumir em casa, é ótimo, né? Mas a gente não tem a mesma concentração que tem no café. As antocianinas que tem no nosso café, elas são representadas pela romã. Sabe aquela frutinha que a gente abre ela e ela é cheia de sementinhas vermelhas? Então, as antocianinas, aquela cor da romã que tem ali dentro, que é um vermelho arroxeado, né? Começando aí para um violeta, aquilo lá são as antocianinas, tá? Aquele pigmento. O que faz dar aquele pigmento são as antocianinas. E o que elas fazem? Elas melhoram o fluxo sanguíneo no cérebro, aumenta a ATP. Quando a gente fala de ATP, toda vez que eu ou a Elis falar de ATP, ATP é a energia das nossas células. Então, aumenta a ATP, tá? E aumenta a capacidade de memória e a libido. Opa! A gente fala que o café 6.0 é bom para libido, né? Então, olha só.
curcumina aumentou o fluxo sanguíneo, a antocianina da romã aumentou o fluxo sanguíneo e também melhora a capacidade aí, melhora a libido, tá? Vitamina C é representada pela acerola, todo mundo conhece, né, aquela frutinha maravilhosa, e ela é representada aqui pela acerola no nosso café, que é um potente antioxidante, protege o nosso cérebro dos radicais livres e promove a melhora da memória. Flavonoides da menta. O que eles fazem? Eles protegem as nossas células também dos radicais livres, facilita a comunicação dos neurônios, então facilita a sinapse neural, é importantíssimo, porque os nossos neurônios precisam se comunicar, então ele facilita essa comunicação, facilita a memória, promove o relaxamento nas situações de ansiedade e depressão. Isso mesmo. Além de ser um poderoso curativo, cicatrizante e calmante do estômago e do intestino. Então, se eu posso dar uma dica, se vocês estiverem aí sentindo alguma indisposição no estômago ou no intestino, tomem Café Marita 6.0 que vocês vão ver o tanto que vai melhorar. Seja lá refluxo, azia, queimação, dor, pode tomar que melhora, viu? Aqui em casa, ele é o remedinho para o estômago ruim quando alguém chega aqui e reclama que está com o estômago ruim. Às vezes a pessoa assusta e fala, café, café, pode tomar. Tome ele bem morninho, bem gostosinho e você vai ver o tanto que vai melhorar. MCT do óleo de coco. O que ele faz? Ele entra no nosso organismo e ele não vira gordura. Ah, Alessandra, mas é óleo, né? Óleo. Só que o óleo de coco, gente, ele não entra no nosso organismo e vira tecido adiposo. O que é isso? Vira gordura. Ele entra no nosso organismo e é convertido em corpos cetônicos. E o que são os corpos cetônicos? Alimento para o nosso cérebro. Isso mesmo. E quando o nosso cérebro se alimenta de corpos cetônicos, ele vira um avião. Ele vira um avião. A gente fica com todas as funções cognitivas extremamente aguçadas, tá? E isso se deve também ao alimento que são os corpos cetônicos. Melhora os nossos processos cognitivos, promove o fortalecimento cerebral, diminui o estresse, evita e previne o esgotamento e cansaço mental. Então, olha só, isso tudo aqui dentro deste café. E aí, Alessandra, como é que eu vou tomar esse café? Vamos lá, meu medidor ficou aqui preso. Essa é a dose do nosso café. Para quem não conhece, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês verem aqui. Não vai dar, aqui tem o timbre, ó, Marita, nossa xicrinha, tá? Toda vez que pegar o seu café, misture o pó dentro da lata, porque se você olhar bem o pó, você vai ver que os ativos se separam. Então, toda vez que você for tomar, misture. Qual é a dose por xícara? A dose por xícara é um medidor, ó. Não é raso, não é cheio. É um medidor retinho. Tá dando pra ver? Ó, um medidor retinho, ó. Não tá raso e não está derramando. Essa é a dose para uma xícara. Quantidade de água. Eu sempre falo que café é paladar. Então, na hora que você for tomar o seu café, tempere ele a seu gosto. Se você gosta mais forte com menos água, se você gosta mais fraco com menos água, se você gosta médio, aí você vai ter que testar a quantidade de água, tá? Então você pode chegar até 250 ml de água, que é uma dose boa. Mas como a gente sabe que nem todo mundo consegue tomar, então você pode temperar o café a seu gosto, tá? E adoçar de preferência com Marita Stevia. Por quê? Porque se a gente está falando de saúde cerebral, nós sabemos que o açúcar ele é inflamatório e prejudica as nossas funções cognitivas. Aumenta a ansiedade, aumenta a compulsão, né? Então, se a gente está falando de saúde, o ideal é que a gente adoce com Marita Stevia ou, se você preferir, nem adoce. Eu particularmente tomo sem adoçar e amo. E como aqui dentro nós temos os flavonoides da menta, nós temos um leve mentolado no final do café que você vai sentir.
Como eu vou tomar ele? De 2 a 3 vezes ao dia. Qual horário? Não tem horário específico, uma vez que ele é um café voltado para sua memória. Então não tem um horário muito específico para você tomar ele, tá? Você pode tomar ele a hora que der vontade de tomar um cafezinho, você pode fazer o seu 6.0 e tomar. Se você não tem costume de tomar café depois dos 18